Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, com muita alegria, levando uma palavra viva ao seu coração. Muito bom dia, amigos, irmãos, família querida, muito bom dia a você que ouve ou vê o canal Reino em Pauta aí na sua sala, na sua TV, ou no seu celular, tomando café da manhã, andando no seu carro, enfim. A todos vocês, meu grande abraço, meu carinho e feliz 2024, glória a Deus. Queridos, nós estamos discorrendo uma série sobre a filiação e sua constituinte. Percebe que essa tônica, filiação, mesa, constituição, é o falar de Deus nos últimos dias? Se Deus tem mandado falar sobre isso, irmãos, Deus está querendo nos constituir. Inclusive a mim, Deus está falando poderosamente, por isso eu quero liberar a vocês aquilo que Deus tem me dado. Eu não posso dar o que eu não tenho, eu vou dar aquilo que Deus me deu. E por isso, irmãos, eu estou no capítulo 3, aliás, capítulo 4 da primeira carta de João, que fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus que é derramado através de sua filiação, estabelecendo a mesa e deliberando o encargo na consistência desse grande amor. Aleluia. Então, o versículo 11, ele fala assim, capítulo 4, versículo 11 de 1 João. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos pontuar duas coisas aqui. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ele não falou junto conosco, ele falou em nós. Em nós, para mim, é dentro. Em nós, para mim, é constituição. Então, irmãos, o amor revela o quanto Deus está em você. Então, se você ama muito, Deus está muito em você. Se você não ama nada, Deus não está nada em você. É sério isso, né? Se o egoísmo é o governo do nosso interior, somos verdadeiramente um egocentrista, então nós estamos distantes de Deus. Nós ainda não recebemos essa filiação. Porque a filiação, irmãos, ela é imutável. Quando você recebe a filiação é o governo de Deus para o seu interior. É como o pai, no natural, que tem seu filho. Uma vez filho, sempre filho. Não tem como mudar. Uma vez pai, sempre pai, não tem como mudar. Não tem como trocar de pai, não tem como trocar de filho. Assim é Deus conosco. Se você foi filiado de verdade, o amor dele está em você. E você ama o próximo. Então aí brota uma interrogação dentro de nós. Será que eu sou filho de verdade? Porque quantas vezes eu não amo de verdade? Quantas vezes eu sou falso com meu irmão? Quantas vezes eu faço algo que o meu irmão nem sabe e eu estou fazendo contra ele? Então, amados, aí para uma interrogação que deve nos constituir e nos levar de volta ao entendimento da filiação. Assim como o filho pródigo se rendeu, voltou em tempo hábil, oportuno, e o pai o colocou de volta, o pai o revestiu com tudo que o pai tinha, assim eu e você temos a chance de retornar. Por quê? Porque ainda estamos na era da graça. Eu posso ter esse entendimento, irmãos, e receber o poder dessa filiação. Eu disse que a filiação produz a mesa, e a mesa nos conduz à filiação, ou nos reconduz à filiação. Por quê? Porque eu sou filho, não entendi direito, me afastei da mesa. Lá um dia, caí em si, caí em mim, e disse, vou voltar. Então a mesa me reconduziu à filiação. Agora, existem aqueles que não são filhos mesmo, que não receberam a filiação. Então entenda o que Deus está falando nesse momento, né? A palavra, irmãos, então diz assim: sabemos
que permanecemos nele. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o quê? O seu Espírito. Então quem testemunha em nós? O Espírito de Deus, que é o próprio Deus. É o pneuma, é Deus dentro, né? Aleluia. Então, amados irmãos, nós sabemos que amamos a Deus, né? E diz a palavra assim, ó, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Enviou o seu Filho para ser salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, aqui a mesa nos traz uma palavra rema, que é permanência. Mas aí eu quero colocar para você um entendimento bem revelador acerca da permanência. É possível alguém permanecer na vontade humana? Eu creio que não. Porque se eu usar a minha vontade humana para permanecer, essa minha permanência não tem verdade. A qualquer momento eu vou negar. Eu vou me afastar. A permanência, eu creio que faz parte do chamado. Aquilo está dentro. Uma pessoa, por exemplo, que está fora da comunhão da igreja, mas ele é de Deus. Aquilo queima nele todos os dias. E vai queimar até ele voltar. É o que aconteceu com o filho pródigo. E acontece muitas vezes conosco. Então, amados, que você possa analisar neste momento como é que você está diante de Deus. Como que você está diante de Deus? O amor de Deus está em você. Você tem a revelação desse amor. Você tem comunhão com Deus, porque o amor traz comunhão. E a comunhão com Deus, ela é no Espírito. A comunhão com Deus revela um governo único, que é a paz. O árbitro, que é a paz. Então você tem paz com Deus. Não porque você apresenta para Deus os seus dotes, a sua doutrina, o ser bonzinho entre aspas, né? Não. É porque o amor de Deus está em você de tal forma que ele te constituiu, que ele te fez entender a grandeza dele em você. E agora você vive assim. Você não dá ouvido a vozes estranhas, porque o amor de Deus te constituiu. O amor de Deus tem uma constituinte orgânica. Não é o homem que coloca o amor de Deus dentro do homem, mas é Deus que coloca o amor dele dentro do homem de forma orgânica. E é Deus que ama através do homem. Então, a partir do momento que houve a filiação, houve a comunhão, agora o homem tornou-se um instrumento de Deus. Agora Deus anda dentro do homem. Então você carrega Deus. Então você carrega o amor de Deus, você carrega a visão de Deus, você carrega a presença de Deus, você carrega tudo de Deus. Você consegue entender essa linguagem, amados? Você consegue vislumbrar, ter uma visão, ter um vislumbre daquilo que eu estou falando? Você está entendendo a grandeza de Deus? Deus é amor e todo aquele que permanece no amor de Deus, Deus permanece nele. Isso é governante. Isso é realidade. Isso não é doutrina. O amor não faz parte da doutrina da igreja evangélica. O amor faz parte da constituição, da filiação e da mesa. A mesa constituída tem como base o amor de Deus derramado, o amor de Deus compartilhado, o amor de Deus ministrado, o amor de Deus vivo em nosso ser. Então aí, irmãos, nós vivemos uma vida diferente. É por isso que Malaquias, no capítulo 18, ele fala assim: outra vez, então, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve.
A diferença não está num dote humano, numa doutrina humana. A diferença está no amor de Deus. A diferença, irmãos, não tem a mão humana. A diferença tem uma pedagogia do Espírito. Tem uma pedagogia constituinte. E isto é maravilhoso. Então, entenda isso no Espírito. Porque o amor de Deus não está em você porque você é bom. O amor de Deus está em você porque Ele é bom. O amor de Deus não está em você porque você merece o amor de Deus. Eu e você não merecíamos. Por isso é a palavra graça, que é um favor imerecido. O amor de Deus está em você, não porque em mim, não porque eu mereço, mas porque Deus me comprou, Deus me chamou, Deus me perdoou, Deus me purificou, Deus me fez povo seu e ovelha do seu pasto, Deus me levou a Ele, não fui eu que fui a Ele, foi Ele que me levou a Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Entenda isso no Espírito e ore comigo neste momento. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é bom, Sua benignidade dura para sempre. Pai, vai tocando em nosso coração, vai fazendo algo diferenciado. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã, queridos.